Seja muito bem-vindo, você que está chegando para assistir mais este vídeo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida. Eu te saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao fim da nossa série acerca de 6 tipos de fé que são encontrados dentro da Bíblia. Quando nós falamos deste 6º tipo de fé, eu quero que você se atente para isso. Eu quero que você grave isso dentro do seu coração. Este tipo de fé é o tipo de fé mais importante da sua vida, da minha vida. É o tipo de fé que nós precisamos conquistar, nós precisamos exercê-lo para que assim possamos alcançar a nossa vida eterna com Cristo. Este tipo de fé se chama fé para a salvação. É necessário nós termos esta fé, porque quando nós olhamos o cenário no qual nós estamos inseridos, o cenário de tantas coisas desagradáveis acontecendo, eu tenho certeza que você que me escuta, quando você olha as coisas que estão acontecendo, eu tenho certeza que não é essa a realidade que você queria para a sua vida, para a sua família. Eu tenho certeza, por mais que você possua bens, por mais que você tenha uma condição financeira, legal, eu tenho certeza que a realidade que estamos vivendo, todas as notícias que estão chegando todos os dias, não é esta a realidade que nós desejávamos. E quando nós falamos desta realidade, nos vem ao nosso coração o que será depois destas coisas. Nós precisamos entender que a Bíblia ela vem se cumprindo todos os dias. E apesar de algumas pessoas não crerem, existe uma vida após a morte. Existe uma vida eterna. Existe, aleluia, algo preparado. Não somente para aquele que creu em Jesus, mas como também para aquele que não deu crédito, infelizmente, à sua palavra. Então, quando nós falamos de fé para a salvação, o ser humano ele precisa despertar esta fé para poder ser salvo, porque tudo já foi cumprido, tudo que estava no alcance de Deus para que o ser humano fosse resgatado da sua vã maneira de viver, Deus já fez tudo aquilo que pôde fazer. Não que Deus seja limitado, mas Deus entrando com a sua parte. A Bíblia diz que a maior das atitudes de Deus, em João 3,16, foi entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, Deus entrou com a sua parte, Deus deu o seu Filho e exige agora que o homem possa crer para poder receber a dádiva, receber, aleluia, a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida, porque o sacrifício já foi feito. Jesus já passou por toda aquela tribulação. Jesus já foi escarnecido, já foi cuspido. Jesus já foi chicoteado, já foi esbofeteado, já teve nas suas mãos e nos seus pés cravos, foi pendurado em uma cruz de madeira. E assim ao 3º dia ressuscitou para poder nos dar a vida eterna. Então a parte que cabia a Deus, aprove a Deus, Deus já exerceu. Agora exige-se do homem, da mulher, que o homem tenha fé, que a mulher tenha fé, que creia no sacrifício de Jesus Cristo para que possa alcançar a salvação. Jesus quando escreveu, João quando escreveu os relatos de Jesus, ele escreve em João capítulo 5, versículo 24, que o próprio Jesus falou esta passagem. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, aqui está condicionado a crer. Quem ouve, Lucas, mas eu escuto, eu até vou na igreja todo domingo, uma vez por mês eu vou na igreja, eu escuto, eu gosto muito do pastor, eu gosto muito dos hinos que canto lá, me sinto muito bem na igreja, mas não conseguiu despertar ainda o crer em Jesus, uma fé sobrenatural, uma fé para a salvação,
uma fé que tem a capacidade de transformar a nossa vida se nós estávamos andando em um caminho contrário. Foi despertado a fé e agora nós cremos em Jesus. E cremos que para andar com Jesus exige-se renúncia, exige pagar preço, tomar a nossa cruz, seguir a Cristo, andar assim como Cristo andou. Então Jesus disse, na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Perceba que Jesus está dizendo que todo ser humano, e me permita a expressão, e falo isso num contexto espiritual, todo ser humano ele nasceu morto. Morto pelos seus pecados, pelos seus delitos. Todo ser humano agora longe de Deus, afastado de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Desde quando Adão caiu no Éden, nós fomos destituídos da glória de Deus. O homem caiu no Éden. E de lá para cá agora, Deus vai interferindo na história, Deus vai dando a possibilidade do homem ser regenerado através do Espírito Santo, para que o homem consiga uma vez mais esta identidade do céu. Mas esta identidade do céu, ela não se adquire pelas características benéficas do homem, não pelos seus atributos pessoais. Ah, mas eu sou tão bom. Ah, todo domingo eu coloco ração para os cachorros da rua. Eu, quando sei que uma pessoa está precisando, eu vou lá e ajudo. Não. O homem não vai conseguir se salvar pelas suas obras, pela sua caridade, por expressar alguma bondade no seu dia a dia, não. O homem ele só vai conseguir recuperar a identidade perdida crendo em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus é a propiciação para os nossos pecados. Jesus, aleluia, ele é a ponte que nos liga a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Cristo é, aleluia, o intercessor. Cristo é o mediador. Então é necessário nós termos fé, crermos para sermos salvos. Jesus, quando se apresenta na grande comissão aos seus discípulos, em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16, quando Jesus começa agora a instruir as últimas instruções para os seus servos, para os seus discípulos, Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então perceba que quando nós falamos de crer, quando nós falamos de salvação, é muito importante. Nós estamos vivendo num mundo cheio de atividades. Nós estamos vivendo em um mundo onde cada vez se tem menos tempo. É o trabalho, é os afazeres, é o compromisso, a correria, o cenário econômico, a inflação cada vez mais alta, o preço da gasolina. Cada vez se trabalha mais, se vive, de uma forma inferior. Quanto mais se trabalha, quanto mais se ganha, parece que o dinheiro não rende, parece que estamos sempre ali naquela correria, e por muitas vezes é deixado de lado este assunto chamado salvação. Muitas pessoas deixam para a última hora, quando eu tiver meus 40, quando eu tiver meus 50, meus 60 anos, eu decido. E quem pode ter a certeza que estará aqui amanhã? Então que nós venhamos, quando falarmos de salvação, podemos nos atentar que é muito importante que o homem tenha fé para ser salvo. Para não ficar muito extenso, carta aos Hebreus nos diz que no capítulo 11, o versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, cremos em Jesus. Também no versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que também é galardoador dos que o buscam. Então, quando você lê este capítulo de Hebreus, você vai ver que pela fé todas as coisas aconteceram. Pela fé foram criados mundos, pela fé foram feitas tantas coisas, pela fé homens venceram barreiras, e pela fé você também vai vencer. Pela fé depositada em Jesus Cristo, você vai alcançar a vida eterna.
Não desanima, não desista. Creia em Jesus, creia em Deus, creia que Deus ressuscitou a Cristo no terceiro dia para nos fazer adentrar a eternidade, para desfrutarmos de uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida onde não vai faltar mais nada, não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, dor, não haverá mais noite. Nós estaremos para sempre com Cristo, mas para isso é necessário que nós venhamos crer no Evangelho da salvação, que nós venhamos crer que Jesus Cristo pagou um alto preço pelos nossos pecados, crer que não é pelas nossas boas obras, que não é pelos nossos méritos, ninguém será salvo por meritocracia, mas pela graça nós somos salvos, e é para isso nós precisamos crer, e isso vem mediante a fé. O ser humano precisa ter fé para ser salvo. Eu não sei se você está passando por algum período de turbulência, mas creia, você que talvez nunca aceitou a Cristo e está me escutando, tenha fé que Jesus é o único que pode te salvar, é o único que pode nos levar à eternidade. Nós ficamos por aqui, eu tenho certeza que foi uma série de grande proveito no mundo espiritual. Tenho certeza que o nome do Senhor foi glorificado e você foi alcançado. Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. E se você sentir no coração, compartilhe com no mínimo 5 pessoas. Faça uma campanha de evangelismo. Talvez alguém se encontre desmotivado. Talvez alguém nunca ouviu falar de Jesus. Talvez alguém até hoje creia que é pelas suas obras, pelos seus méritos, que vai estar sendo salvo. Eu não faço mal para ninguém. Que este vídeo possa chegar de uma forma muito sincera e muito respeitosa a todos os lares e a todos os corações. Que Deus em Cristo vos abençoe.